Amados de Deus e queridos irmãos, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho falado a respeito dos bastidores da instituição, até porque eu vivi os bastidores da instituição. Então, tenho relatado as minhas experiências e tenho falado também a respeito da hipocrisia da cúpula dessa instituição. Mais precisamente, os bispos que são donos de empresas. E tenho falado se esses bispos, eles são laranjas ou eles são milionários. Por exemplo, Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Roberto Mauser, Domingos, Márcio Carotti, todos esses, Renato Cardoso, Júlio Freitas, todos eles têm nomes em empresas que estão ligadas à instituição. E, aliás, por causa desses vídeos que eu tenho feito, então, o que aconteceu? A instituição, a cúpula da igreja, ela tem agido nos bastidores. Ela tem agido nos bastidores. E a primeira coisa que eles fizeram, vamos ver se a gente vai conseguindo aqui passar para vocês. A primeira coisa que eles fizeram foi mover uma ação, e eu vou dividir a tela aqui com vocês, para que nós possamos acompanhar juntos, né? Para que você acompanhe aí também na sua casa, ou aonde quer que você esteja. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi isso aí, olha. Eles moveram uma ação, tá vendo aí? Contra a Google, né? A Igreja Universal do Reino de Deus e Google, pedindo a remoção dos vídeos, que a Google removesse os vídeos. Aí o juiz Rodrigo César Fernando Marinho, ele decidiu que os vídeos não eram ofensivos, então ele não autorizou a retirada dos vídeos, né? Os vídeos não foram retirados do canal. Então, essa foi a primeira investida da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Então, os vídeos não foram retirados. Muito bem. E a mesma coisa ela fez em relação aos vídeos do Natan. Vou colocar para vocês também. E aqui já vem também a sentença, né, para você ver. Já vem a sentença aonde o juiz, né, ele também entende, um outro juiz entende que os vídeos não eram ofensivos. Inclusive, ele julga improcedente o pedido
não sendo a réu obrigada a retirar os vídeos da plataforma de hospedagem do YouTube, tampouco fornecer os dados do autor das imagens, e ainda condenou a igreja a pagar despesas processuais, sendo honorários advocatícios de R$ 1.500. Então, foi o que aconteceu, e os juízes lá de São Paulo, Aí a igreja moveu uma ação contra mim, e também contra o Natan em São Paulo. Só que a igreja, ela, vou também dividir aí a tela com vocês, ela inexplicavelmente, deixa eu ver aqui, se eu dividir a tela, deixa eu dividir de novo. Ela inexplicavelmente, ela foi e desistiu da ação. Desistiu, né? Ela apenas desistiu da ação de um processo. E aí o juiz julgou o processo extinto em São Paulo. E aí o que a instituição ela fez? Trouxe os processos para o Rio de Janeiro. Desistiu da ação lá em São Paulo e fez uma ação aqui no Rio de Janeiro, olha só. Com os mesmos argumentos. E aí, a juíza aqui no Rio de Janeiro, ela então acatou o pedido da Igreja Universal do Reino de Deus, a juíza Raquel de Oliveira, né? Raquel de Oliveira, ela acatou a decisão, então, da igreja, aonde ela cedeu uma liminar para remover os meus vídeos, né? Os meus vídeos. Por isso, você pode observar que existem vídeos que estão fora do ar. Então, ela decidiu assim: considera as informações de folhas 145, 151, verifico que a manutenção da extinção dos vídeos com declarações supostamente ofensivas à parte autora pela réu podem trazer perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Defira a tutela de urgência, quer dizer, então a igreja pediu uma tutela de urgência, o advogado da igreja despachou pessoalmente com a juíza, e ela então ela deferiu essa tutela de urgência. Mas o doutor Ricardo, que é o advogado que tem nos assistido, e abro espaço aqui para agradecê-lo, porque ele tem feito isso voluntariamente, até porque não temos condições financeiras de arcar como advogado. Então, peço a oração de vocês pelo advogado, doutor Ricardo, pela família dele, que tem nos ajudado imenso, muito mesmo. Muito bem. Mas, além desse processo que a Igreja Universal do Reino de Deus moveu contra mim e também contra o Natan, o que ela tem feito mais? A cúpula da instituição tem mobilizado membros, obreiros, parentes de pastores para entrarem com uma ação contra
Nós, contra mim, contra o Natan. O Natan já recebeu várias. Eu também já recebi aqui várias. Olha só. Essa aqui é da Paraíba. Aliás, duas da Paraíba. Duas da Paraíba. Essa aqui do Maranhão. Maranhão. Mato Grosso do Sul. Também Campinas. Campinas. Recife. E já temos informações que tem 7 em Santa Catarina. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 7, 14. São 14 ações. E a igreja, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela utiliza dessa estratégia covarde. Aliás, a mesma estratégia que ela usou contra a jornalista Elvira Lobato e a Folha de São Paulo. Moveram mais de 100 ações contra a jornalista e a Folha de São Paulo, a jornalista Elvira Lobato e a Folha de São Paulo. Mais de 100 ações. Ações em lugares que só era possível chegar de barco, espalhadas em todo o país. Ações onde a audiência eram marcadas no mesmo dia, justamente para impossibilitar a chegada da pessoa e, assim, o processo correr à revelia. Muito bem. Por que a instituição, ela processou a Folha e também a jornalista Elvira Lobato? Vou colocar para você o teor como se diz, das ações, o porquê, o motivo das ações. O motivo das ações. O motivo que a igreja, ela está aqui então. Foi por causa dessa reportagem, Igreja Universal chega aos 30 anos com império empresarial. Então, a igreja já tem até a sua empresa de táxi aéreo, Aliança Jet. Aí vem falando a troca de bispos, quando um bispo sai ou se dispõe, ou algum escândalo, esse bispo é removido e as ações passam para os outros bispos. Igreja controla a maior parte de TVs do país. Então, a matéria vem falando sobre isso, falando sobre essa questão empresarial. Plano da Igreja Universal gera disputa judicial com os bispos. Eu vou ler só essa parte. A estratégia da Igreja Universal do Reino de Deus de colocar empresas em nome de religiosos já resultou em 2 disputas judiciais com ex-bispos, uma em Santa Catarina e outra no Rio de Janeiro. O ex-bispo Marcelo Nascente Pires acusa Edir Macedo de fraudar uma procuração para lhe tirar as ações das TVs Itajaí e Xanxerê, ambas de Santa Catarina. As emissoras fazem parte da Rede Record. O senador Marcelo Crivella, PRB, Rio de Janeiro, foi condenado pela Justiça do Rio a pagar R$1,5 milhão ao ex-bispo Paulo Roberto Gomes da Conceição, referente às ações da TV Cabralha, de Itabuna,
Bahia. Os dois foram sócios na emissora. Ele rompeu com a igreja e cobrou o pagamento das ações. Crivella tem 15 dias a contar da última quinta para pagar a dívida. Isso aqui, por que o bispo Crivella pagou? Eu ouvi da boca do bispo Clodomir. Eu ouvi da boca do bispo Clodomir. Por que pagou? Né? Pagou para que o Crivella não caísse na ficha limpa, para que não tivesse nenhum processo e ele pudesse concorrer. Então, foi pago. Porque, normalmente, a instituição ela vai recorrendo. Eu já ouvi do bispo Macedo isso. Ele prefere pagar advogados do que fazer qualquer tipo de acordo. Nesse caso, fez porque havia um interesse por causa da imagem política do bispo Crivella, que é aquela pessoa que o bispo Macedo tem como aquele que pode galgar cargos executivos, como prefeito, governador e possivelmente presidente. Então, por isso, se pagou, se acertou a situação com o bispo Paulo Gomes. Muito bem. Mas, voltando aqui aos processos, foram mais de 100 processos contra a Elvira Lobato, a jornalista, e a Folha de São Paulo. O que aconteceu? A Folha se defendeu. E a Folha, então, e a jornalista ganharam todas as ações. Todas as ações que foram julgadas até hoje, a igreja não ganhou uma sequer. Não ganhou uma. Só que a Folha e a jornalista Elvira Lobato, eles apenas se defenderam. No nosso caso, por exemplo, essas pessoas que estão entrando com ação contra a gente, embora nós não estejamos aqui falando de membros, não estejamos aqui falando de obreiros, nós estamos dando nomes. Bispo Macedo, Bispo Clodomir, aqueles que têm nomes nas empresas. Então, nós não estamos nos dirigindo a membros, pelo contrário. Pelo contrário. Então, essas pessoas que estão entrando com ação contra a gente, eu quero avisá-las que vocês também serão processados. Vocês também serão processados. Por exemplo, essas pessoas da Paraíba, do Recife, de Campinas, de Mato Grosso, do Maranhão, Santa Catarina, vocês também serão processados. Porque se a Folha tivesse feito isso e a jornalista Elvira Lobato, se eles tivessem feito isso, aquelas pessoas que processaram a jornalista e processaram a Folha teriam que pagar, teriam que arcar com as responsabilidades dos processos. Então, você que está aí ouvindo a cúpula da instituição, e por causa da cúpula da instituição você tem movido processos contra a gente, você pode estar certo que nós vamos também mover um processo, já está sendo feito um processo contra as pessoas que estão injustamente nos processando. Porque, como as pessoas têm visto os vídeos, não há nenhuma
citação aqui para denegrir imagens de obreiros, de membros jovens evangelistas e até pastores e bispos. Nós temos sido específicos, né? E, além disso, o que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse vídeo? É que nós vamos também, juntamente com o doutor Ricardo e outros advogados que estiverem disponíveis e quiserem participar desse movimento, nós criamos um e-mail que eu vou passar para você, que é unidosemfavordaVerdade@gmail.com. Depois vou colocar na descrição. unidosemfavordaVerdade@gmail.com. O que nós vamos fazer? O que vai ser feito? O doutor Ricardo, ele vai prestar uma assistência jurídica gratuitamente àquelas pessoas que querem entrar com uma ação de revogação de doações. Porque, deixa eu lhe explicar uma coisa. A doação, ela é um negócio jurídico. A doação, ela é um negócio jurídico. E ela pode ser alegada a qualquer tempo. E ela gera nulidade absoluta no negócio jurídico. Por quê? Porque existe algo que se chama simulação, que é o vício no negócio jurídico. Ou seja, por exemplo, se você... alguém vendeu para você uma aliança de ouro, dizendo assim, olha, essa aliança é de ouro. Aí você comprou aquela aliança pensando que era de ouro, e depois, lá na frente, você observou e você analisou que aquela aliança não era de ouro, era de lata. Então, isso se chama um vício no negócio jurídico. E aquele negócio ali, ele é revogado a qualquer tempo. Ele vai gerar nulidade absoluta. Então, a mesma coisa, por exemplo, você que já participou de campanhas, né? Você já participou de campanhas, você deu o seu carro, você deu a sua casa, você deu o seu terreno, você fez transferências bancárias para a instituição. Primeiro com a promessa de que iria mudar de vida. Ou que você, por exemplo, como apareceu no vídeo do bispo Formigoni, que se a pessoa desse o carro dela, depois ela ganharia um Lamborghini, né? Um Lamborghini. Então, a promessa de mudança de vida. E depois tem a questão de que você não fez a doação para o bispo. Você fez a doação para a obra de Deus. E agora existem provas de que uma parte, ou uma boa parte, das ofertas, elas não são destinadas à obra de Deus. Pelo contrário, vão para as empresas dos bispos.
Então, alegando isso, você pode ter, e outras coisas que podem ser alegadas, você pode ter o seu bem de volta. Você pode ter a sua casa de volta, o seu carro de volta, o seu dinheiro de volta, desde que você tenha como comprovar que você doou, por exemplo, você fez através de cheque, você fez através de transferência bancária, você tem os documentos da transferência do carro, o carro estava no seu nome, você tem os documentos da transferência do terreno, da casa. Então, você pode ter de volta. Qual é a diferença das denúncias que nós temos feito e, por exemplo, para as outras denúncias que já foram feitas, por exemplo, como a Folha e como a Folha de São Paulo e como a jornalista? É que agora, quem está falando é quem esteve lá dentro. É diferente. E essas denúncias todas que nós temos feito já são objeto de processo, porque existe um processo no Ministério Público Federal em relação a todas essas denúncias. A única coisa que temos feito é reforçar isso, porque nós vivemos lá dentro. E vivemos lá e sabemos como que as coisas funcionam. Em relação a essas doações que você pode ter de volta, por que eu digo que você pode ter de volta? Porque eu já vi vários casos dentro da instituição, pessoas que se arrependeram de terem feito as doações e elas tiveram de volta, porque a instituição tem que devolver. Ela tem que devolver. Eu vou mostrar aqui para você vários casos onde a instituição ela devolveu. Vamos lá, vamos na internet. Por exemplo, vou colocar aqui, olha só. Vamos colocar na internet. Aí você coloca aí. Você pode buscar IURD devolve doação a fiel. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, ó. TJ de Goiás manda a Igreja Universal do Reino de Deus devolver carro à mãe de ex-fiel. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, filial de Goiânia, terá de devolver à dona de casa, Gilmosa Ferreira dos Santos, um veículo de marca VW Golf, doado pela sua filha e ex-fiel Edilene Ferreira dos Santos, durante evento promovido pela instituição religiosa denominado Fogueira Santa de Israel. A decisão por maioria dos votos é da 4ª Câmara Civil do TJ de Goiás, que acompanhou o voto do juiz Rony Paz Sandri, em substituição no tribunal. Então, isso é um caso, mas existem vários casos. Vários casos. Por exemplo, igreja, vou botar aqui um outro caso. Vamos ver se que a internet vai aqui. Vamos lá. Igreja Universal perde processo e terá de devolver carro doado por fiel. Então, um outro caso. Agora, no Distrito Federal. A primeira turma recursal do TJ do DF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a devolver um automóvel doado por um fiel em troca da promessa de mudança de vida. Não cabe mais recurso da decisão. Então, isso para você, depois você pode pesquisar na internet, você vai ver vários casos assim. E eu já vi, eu presenciei lá. Então, você que doou o seu carro, você que doou a sua casa, você que doou o seu terreno,
você que fez transferências bancárias, você que fez doações em cheque, e se você está se sentindo ou se sentiu ludibriado, enganado, ou está arrependido, então você tem o direito de ter de volta aquilo que você doou. Talvez você diga assim, mas bispo, eu fiz para Deus. Porque talvez haja esse peso na sua consciência. E você diz assim, mas eu fiz para Deus. Só que agora você descobriu que não está indo para a obra de Deus. Que não foi para a obra de Deus. E como você vai resolver essa questão da consciência? Se você pedir de volta aquilo que você deu. Ora, é muito simples. Você peça direção a Deus, e quando você receber de volta o que você havia dado, e você acreditou que era para Deus, Deus vai lhe dar a direção e você vai procurar uma instituição sem fins lucrativos, de caridade, ou você vai ajudar um familiar, um órfão, uma viúva, uma pessoa que esteja ajudando, precisando da sua ajuda. Então você pode fazer isso. Então eu gostaria que você divulgasse isso. Que você divulgasse isso. Essa ação de todos a favor da verdade. Então, mais uma vez, vou deixar aqui o e-mail, que é unidos em favor da verdade, @gmail.com. Unidos em favor da verdade, @gmail.com. Você vai enviar o e-mail, esse e-mail, o doutor Ricardo tem acesso a ele. Então, o doutor Ricardo vai ajudá-lo, vai assessorá-lo gratuitamente, a você rever o que você doou, pensando que havia doado para Deus, para a obra de Deus, e agora você descobriu que uma parte desses recursos não vai para a obra de Deus, vai para as empresas dos bispos, vai para o enriquecimento de bispos e familiares. Então, duas coisas que eu gostaria de deixar aqui frisado ou frisadas nesse vídeo. Primeiro, as pessoas que estão movendo ações contra nós, e eu tenho informações que houve reuniões, tenho áudios, que houve reuniões promovidas por bispos e pastores para arrebanhar pessoas para entrarem na justiça contra a gente, contra mim e contra o Natan. Então, essas pessoas, se elas estão se deixando levar pela cúpula da instituição e pensando que irão nos processar e que apenas irão nos processar, vocês também serão alvo de processos. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, essa campanha de ação de revogação de doação na fogueira santa e etc. Se você se sente lesado, se você está arrependido da doação que você fez e tem como prová-la, seja a doação foi feita através de cheque, transferência bancária, você deu o seu carro, a sua casa, o seu terreno, você tem como comprovar. Então, e você quer rever ou reaver aquilo que você doou, entre em contato conosco, com o Dr. Ricardo,
o doutor Ricardo. Nesse e-mail, unidos em favor da verdade, @gmail.com. Unidos em favor da verdade, @gmail.com. Divulgue esse e-mail, divulgue isso, tá bom? É hora de nós nos unirmos. É hora de nós nos unirmos. Porque essas ações promovidas pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus coloca em xeque o Estado laico e coloca também em xeque a liberdade de expressão. Se nós não tomarmos uma providência agora, e volto aqui a chamar a atenção do Ministério Público Federal, das autoridades desse país, se isso não for agora combatido, ninguém poderá falar mais absolutamente nada da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque eles vão amordaçar todos aqueles que fizerem qualquer tipo de comentário ou denúncia. Porque, através do poder político, econômico, através do poder da mídia e também através do discurso religioso de opressão, de maldição, eles conseguem manipular pessoas, massas. Então é preciso que se tome uma providência. Então, por favor, autoridades brasileiras, Ministério Público Federal, autoridades competentes. Esse tem sido o modus operandi da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando se sentem ofendidos ou não querem que a verdade venha à tona, mobilizam processos no país inteiro, várias ações, para que a pessoa se intimide. É isso que eles fazem. Por favor, baixe o vídeo, não apenas compartilhe, baixe o vídeo e depois suba no seu canal, divulgue esse e-mail, porque tem gente que não tem acesso, tem gente que doou carro, doou casa, fez doações e agora está numa situação muito difícil, não tem acesso à internet. Fale com essas pessoas, oriente elas, passe o e-mail para elas e você nos ajude nessa missão. E vamos continuar. Vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.